Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e estamos aqui para mais um vídeo no canal PR Elias Soares Oficial. E o tema hoje é extremamente controvertido, um tema polêmico, um tema que tem sido objeto de muitos debates, polêmicas na história do cristianismo. E o meu tema hoje é um tanto desafiador. O ex-ladrão na cruz não foi ao paraíso no mesmo dia. Como assim, pastor? O senhor sempre tem defendido, inclusive no seu livro, Perguntas Difíceis de Responder, sobre a imortalidade da alma, que o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia ao paraíso, inclusive para defender a imortalidade da alma. Agora o senhor abre o vídeo com esse tema. O ex-ladrão na cruz não foi ao paraíso no mesmo dia. Com Jesus, é claro. É sobre isso que nós estaremos fazendo uma reflexão neste exato momento. Será que ele realmente foi ao paraíso naquele mesmo dia com Jesus? Você tem dúvidas? Tem muitas pessoas que têm dúvidas. E hoje nós queremos aqui apresentar algumas objeções algumas objeções apresentadas por aqueles que defendem a mortalidade da alma ou aniquilacionismo, ao afirmarem que o ex-ladrão na cruz não foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Portanto, existe aí algumas pessoas que negam essa ida de Jesus, do ex-ladrão na cruz, com Jesus ao paraíso naquele mesmo dia. Eu quero apresentar aqui algumas objeções. Então, o que está em debate, em questão aqui, é mortalismo versus imortalidade da alma. O mortalismo também é representado por uma nomenclatura que é o aniquilacionismo, que eles partem do princípio de que quando o homem morre, morre tudo, acabou. Então não existe vida após a morte, não existe vida além da vida. Eles também, tecnicamente, são chamados de tenetopsihitas, ou seja, são aqueles que são adeptos da morte da alma. E nós vamos trabalhar esse texto de Lucas 23, 42 e 43. Eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe esse nosso vídeo e ainda mais, deixe o seu comentário. Se você concorda, se você discorda, aqui no canal você tem liberdade, desde que seja com respeito. Não fale palavrão, não fale besteira, mas se tem oportunidade para concordar, para discordar, você é livre. Portanto, eu quero ler o texto da palavra de Deus, mas antes de ler, eu quero juntamente com você fazer uma breve oração, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, para te louvar, glorificar e bendizer pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade singular de estarmos aqui para poder gravar mais um vídeo, para promover o crescimento do teu reino, para instruir o teu povo e para também sermos instruídos na tua palavra. Abençoe todas as famílias da terra, minha família, o meu lar, meus filhos. Abençoe os meus amigos, aqueles que estão passando por uma situação delicada, como é o caso da minha amiga Larissa, que está num tratamento de câncer, que o Senhor possa dar vitória para ela. Em nome do Senhor Jesus, te louvo, te glorifico e te exalto para a glória do teu nome. Amém. Bom, convido você a fazermos a leitura do texto de Lucas capítulo 23, 42 e 43. Então ele disse, ele quem? O ex-ladrão. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estou lendo aqui a NVI. A resposta. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Te louvamos, Pai, pela leitura da tua palavra, nos dá sabedoria, entendimento espiritual e graça em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós podemos ver aqui, o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama de Dimas, porque existiram dois salteadores, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Um, de acordo com a tradição, que é este que está fazendo o pedido,
chamava-se Dimas. E o outro, segundo a mesma tradição, chamava-se Gestas. Jesus está, então, entre os dois, crucificado. É importante e relevante falar sobre a situação dos três ali naquelas condições. Eles estavam crucificados. Era uma prática. A crucificação não era uma prática romana. Era uma prática persa e também dos cartagineses. Porque a crucificação era, como diziam já os historiadores, Cícero e outros mais, a mais cruel das sanções penais. Um desses historiadores chegou a dizer que a crucificação era uma invenção satânica. De acordo com os historiadores, na época de Jesus havia 4 tipos de cruzes. A cruz simplex, que era de um só poste, a cruz decussata, que era em forma de X, a cruz imissa, que era em forma de T, e a cruz, ou melhor, a cruz comissa, que era em forma de T, a comissa, e a cruz... Gente, deixa eu voltar. A cruz comissa, que era em forma de T, e a cruz imissa, que é a cruz que nós conhecemos hoje, ok? Então, a cruz imissa é a que nós conhecemos hoje. E a cruz comissa é a em forma de T. De acordo com eles, Jesus foi crucificado em que cruz? Na imissa, assim como Gestas e Dimas. Mas o fato é que eles estão ali crucificados, e Dimas, ele faz um apelo, reconhecendo que Jesus era justo, que ele não devia nada por estar naquela condição, para poder estar naquela condição. Ele então faz um pedido, faz um apelo para o Senhor Jesus. E o apelo que ele faz é o seguinte, vamos ler de novo? Agora eu vou ler na corrigida. Está escrito assim: E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, ele faz um pedido que a gente chama de pedido teleológico, numa visão escatológica, que era teleológica. Como Maria, sabemos que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Eles tinham uma expectativa só para o futuro. E da mesma sorte, o ex-ladrão na cruz, apesar de ser um bandido, ele era um judeu que tinha conhecimento das Escrituras. E ele então decide fazer esse pedido para o Senhor Jesus, mas um pedido que ele esperava que fosse no futuro. Lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. Era para o futuro. O Senhor Jesus lhe dá uma palavra de consolo, dizendo, não é para o futuro. Estou aqui parafraseando, é claro, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Agora é que começa a polêmica, porque aqui existem algumas objeções apresentadas por aqueles que não acreditam que o ex-ladrão na cruz foi ao paraíso naquele mesmo dia. E é por isso que nós apresentamos esse tema como uma provocação, para chamar a sua atenção. O ex-ladrão na cruz não foi ao paraíso no mesmo dia. Melhorando essa leitura. O ex-ladrão na cruz não foi ao paraíso no mesmo dia. Sim ou não? Existe, como eu já disse, uma polarização entre duas vertentes teológicas. Os que acreditam que ele foi no mesmo dia, que são os imortalistas, e os que acreditam que ele não foi. E muito pelo contrário, acreditam até que ele deixou de existir e só vai voltar a existir por ocasião da ressurreição. Nós vamos trabalhar então essa questão para vermos se chegaremos a uma conclusão de que se ele foi ou não foi naquele mesmo dia ao paraíso e esteve ali com Jesus, foi levado por Jesus ao paraíso no mesmo dia. Vamos para a primeira objeção. A primeira objeção apresentada pelos mortalistas ou aniquilacionistas é esta aqui, ó. Jesus só foi ao paraíso 40 dias depois. É o que Lucas apresenta, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, né? Porque Jesus apareceu, capítulo 1, versículo 3 ou 4, em que Jesus apareceu por um espaço de 40 dias. Se ele ficou aqui aparecendo por um espaço de 40 dias, é fato que ele ainda não tinha subido. E então ele só depois é que ele ascende aos céus, porque
alguns discípulos, ou vários discípulos, viram ele subindo e os anjos aparecem, dizendo o seguinte: varões galileus, porque estáis olhando tanto para o céu, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então ele ascende aos céus 40 dias depois. A própria Maria Madalena, que insistiu em ficar no sepulcro, e ela teve o prêmio pela sua insistência, pela sua busca, no terceiro dia da ressurreição, ou seja, no primeiro dia da semana, ela então tem o privilégio de ter o Cristo ressuscitado e ela vai abraçá-lo. E ele diz: não me toque, ou deixe de estar me agarrando, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, se no terceiro dia ele não subiu para o Pai e só ascendeu aos céus 40 dias depois da ressurreição, fica a pergunta da parte dos mortalistas ou aniquilacionistas: como ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia, uma vez que nem mesmo ele subiu ou foi ao paraíso naquele dia? Então é um grande desafio. Terceiro dia, Maria Madalena: não me incomodes, o Senhor Jesus diz para ela, porque ainda não subi para o Pai, deixe de estar me agarrando. Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, que ele aparece por um espaço de 40 dias e somente depois é que ele é assunto aos céus. Temos 3 dias no episódio de Maria Madalena e 40 dias nos discípulos. Então, torna-se incongruente uma subida do ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso. Só que aqui nós temos uma questão que precisa ser analisada. Jesus aparece com o corpo glorificado para Maria. E ele também está com o corpo glorificado no episódio que aparece em Atos, em que ele só foi assunto aos céus 40 dias depois. Então, se ele estava com o corpo glorificado, devemos levar em consideração a natureza teantrópica de Cristo, ou seja, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Uma pessoa, porém duas naturezas. E ele está ali dialogando enquanto Cristo ressuscitado, está entendendo? E glorificado. Daquele modo, realmente, ele ainda não havia subido para o Pai. Com aquele corpo glorificado, ele não subiu para o Pai. Realmente. Então, não temos nenhum problema. Mas já de imediato eu quero deixar uma questão aqui bem intrigante. Ele não subiu ao Pai com o corpo glorificado, mas ele subiu como Deus, porque ele é Deus, homem. Até mesmo aqueles que negam ou que advogam a morte de Deus, fica um problema sério, né? Porque se morreu Deus homem, como é que ele poderia cumprir a sua palavra de levar o ex-ladrão na cruz no mesmo dia ao paraíso? Uma vez que ele estava morto como Deus homem, né? Então é fato que ali morreu o corpo físico, mas Deus não morre. E outro detalhe, a alma também não morre. 1 Timóteo 6,16 diz o seguinte: aquele que tem ele só a imortalidade. Ora, se ele tem a imortalidade, é fato que Deus não morre. Logo, por ocasião da morte na cruz, morre o corpo físico de Jesus, mas não a divindade. Isso aqui não é nestorianismo. Até porque eu não estou defendendo duas pessoas na natureza teantrópica. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Não, é apenas uma pessoa com duas naturezas. Mas é fato que a natureza humana, ela tem uma alma, e essa alma é imortal, e essa alma é humana, que está, por sua vez, conectada, isso apelando um tanto para a teoria da doutrina da união hipostática, a alma está conectada com a divindade. Então, mesmo morrendo o corpo, ele morre sem prejuízo da união hipostática, que continua a natureza humana e a natureza divina unidas, porque a natureza divina está sendo representada pela alma imortal, que se une, portanto, à natureza divina. Visto que Deus não morre, qual seria o problema de Deus ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso?
Porque somente Deus é que pode prometer salvar e cumprir com a sua promessa. E ele prometeu salvar e levar ao paraíso. E como Deus, ele não teve nenhum problema, ele fazia parte da divindade. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Portanto, não temos nenhuma dificuldade em crer e defender que aquele ex-ladrão na cruz foi com Jesus no mesmo dia ao paraíso, visto que Jesus é Deus e Deus não morre. Vamos para a segunda objeção apresentada pelos aniquilacionistas. O ex-ladrão não morreu no mesmo dia. O ex-ladrão não morreu naquele mesmo dia. Se ele não morreu no mesmo dia, mas Jesus morreu no mesmo dia, porque era cerca da 9ª, que corresponde ao nosso calendário às 3 horas da tarde, quando Jesus expirou. Mas de acordo com a história e a tradição, uma pessoa poderia ficar de 3 a 9 dias naquela posição sem morrer. Eu não quero aqui entrar nos detalhes do patíbulo, ou melhor, do cedile e das questões todas, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas fato é que, de acordo com os historiadores, uma pessoa levava de 3 a 9 dias para morrer. Então, no mínimo, aquele ex-ladrão na cruz teria ficado 3 dias vivo. Se ele ficou 3 dias vivo, ele não morreu e ressuscitou. Então, como é que Jesus poderia ter levado ao paraíso? Jesus o levou com o corpo glorificado? A Bíblia não diz isso. Então, como é que nós podemos explicar esta questão? Essa questão, ela é difícil e simples ao mesmo tempo. Se vocês lerem, por exemplo, João capítulo 19, para que os corpos não ficassem pendurados na cruz, os judeus foram até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Que prática era essa? Essa prática era uma prática chamada crurifragium, uma expressão latina que quando vem para o português é crurifragio, e significa a quem se quebram as pernas. E por quê? O porquê está no próprio pedido dos judeus para que os corpos não ficassem pendurados na cruz. Mas o fato é que quando se queria apressar a morte dos condenados, aplicava-se o crurifrágio, visto que um condenado, como diz a história, ficava de 3 a 9 dias. Mas essa regra foi quebrada, houve uma exceção. E qual a exceção? Havia o Shabbat Gadol, o grande sábado, a Páscoa seria comemorada, e os judeus, para entrarem com a consciência tranquila para poder comer a Páscoa e cumprir ao mesmo tempo a lei da Torá, foram até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados, ou seja, antecipasse a morte dos condenados. E por esta razão, as pernas de Gestas e de Dimas foram quebradas para precipitar a sua morte, visto que quando foram para fazer o mesmo com Jesus, ele já estava morto, para cumprir a profecia que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, este argumento aqui, olha, o ex-ladrão não morreu no mesmo dia, ele cai por terra pelo próprio texto bíblico, onde os judeus pediram para apressar a morte dos condenados, para quebrar as pernas dos condenados, e essa prática tinha como finalidade apressar a morte. Portanto, a pessoa levava de 12 a 30 minutos para morrer. Jesus morreu à 9ª. O dia para os judeus encerrava à 12ª, ou seja, no nosso calendário às 6 horas da tarde. E eles morreram no máximo 30 minutos depois da morte de Jesus. Portanto, era possível e foi possível Jesus levar. Portanto, não o corpo glorificado, visto que o ex-ladrão não ressuscitou. Levou a sua alma ao paraíso. Portanto, essa questão nós damos como que vencida pela explicação do texto. Terceira objeção levantada pelos aniquilacionistas. Lego e semeron. Na verdade te digo, aí fica aquela questão, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dizem, portanto, os aniquilacionistas. Ao passo que o texto diz, na verdade te digo, ó verbo.
Hoje estarás comigo no paraíso. Perceba uma coisa, que no grego não havia acentuação. Mas quando acentuaram, colocaram a vírgula onde? Na verdade te digo, depois do verbo lego. E não depois do advérbio de tempo, semeron, hoje. Não é na verdade te digo hoje, que colocaram a vírgula, mas colocaram depois do verbo lego. Na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E como eu disse, sendo Jesus Deus, não havia nenhum problema de levá-lo naquele mesmo dia, não haveria barreira. Quarta objeção levantada pelos aniquilacionistas. O homem não tem uma alma, mas é uma alma. A alma morre por ocasião da morte do corpo. O aniquilacionismo, portanto, defendendo que a alma morre por ocasião da morte do corpo, diz como é que Jesus poderia ter levado o ex-ladrão na cruz, visto que ele deixou de existir por ocasião da sua morte. Só que isso é desmentido pelo próprio Senhor Jesus. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Então perceba que o ex-ladrão na cruz, aquela condenação foi dada pelo homem. E Jesus diz, olha, não temos que podem matar o corpo. O que é que o tribunal romano matou? O corpo, mas não podem matar a alma. Logo, levaram os três para a cruz e tudo que eles puderam fazer com os três é matar o corpo. Mas a sua alma não pôde morrer. Ah, mas está escrito que Deus pode matar. Mas é agora? É agora. De acordo com essa teoria, ele vai matar na Guiena. Tá, se ele vai matar só na Guiena, a Guiena ainda não está em atividade. Fica a pergunta, Caim que morreu há 6.000 anos atrás, se a sua alma só morrerá na Guiena, é fato que ela continua viva. O ex-ladrão na cruz também havia morrido, ainda continuava viva a sua alma. Então, suponhamos que Deus vai aniquilar, o que não vai acontecer, porque ele não irá aniquilar, até porque Jesus não pode se contradizer com aquilo que ele disse, que o castigo será eterno, Mateus 25, 46. E que o fogo, o tormento será eterno, Apocalipse 14, versículo 10 e 11. E o castigo, ou melhor, o inferno será eterno, inextinguível, Marcos capítulo 9, versículo 43 até o 48. Então, para que o castigo seja eterno e o tormento também seja eterno, é necessário ter uma alma imortal, porque se a alma morre, acaba o castigo, não pode ser eterno, tá? E é interessante que o castigo eterno está dentro do mesmo contexto da vida eterna. O adjetivo aionion que qualifica a vida é o mesmo que qualifica o castigo. Se o castigo não é eterno, segue-se que a vida não é eterna. Mas como até mesmo os aniquilacionistas acreditam na vida eterna, necessariamente, obrigatoriamente, devem crer e acreditar que o castigo também será eterno. E para que o castigo possa ser eterno, é necessário uma alma imortal. Eles até defendem, não, mas acreditamos que o castigo vai durar um tempo, mas depois o homem será aniquilado. Mas como é que pode durar um tempo? Suponhamos, alguns que até acreditam no castigo temporário. O castigo, por exemplo, de Caim, que está em tormento. Como é que se ele morreu o seu corpo, se a alma não é imortal, como é que pode suportar 6.000 anos em tormento? Percebe a contradição? Então, este outro argumento aqui, ó, o homem não tem uma alma, cai por terra, porque Jesus diz que o homem tem e essa alma, ela é imortal, porque o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então perceba que o ex-ladrão na cruz morreu fisicamente, mas a alma não foi morta, porque senão Jesus estaria em contradição, quando ele diz que o homem não pode matar a alma, mas agora o tribunal romano conseguiu matar corpo e alma e espírito. Que faremos com a palavra de Jesus? Fico com Jesus ou com o que diz os aniquilacionistas? É claro, essa é uma pergunta retórica, que eu vou ficar e você também vai ficar com o que Jesus disse. Não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma, isso é claro que a alma é uma parte material que sobrevive à morte do corpo. Quinta questão, se a pessoa já vai para o céu após a morte, qual a necessidade da ressurreição?
Quando defendemos, portanto, que o ex-ladrão na cruz, ele foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso, nós estamos dando, então, a salvação. Não sou eu que estou dando, é Jesus que salvou o ex-ladrão na cruz. Se ele foi salvo e já foi para o paraíso, já está no céu, no terceiro céu, qual a necessidade da ressurreição? Jesus salva o homem todo, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Portanto, ele salva o homem todo. Esta salvação é uma salvação individual. Ainda não é aquela salvação final. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. A salvação da presença do pecado só ocorre por ocasião do arrebatamento, a ressurreição do quê? Do corpo. Portanto, quando a pessoa morre aqui, a sua alma vai para o céu, é a salvação individual de cada pessoa. A escatologia individual e a escatologia geral, que irá ocorrer no final dos tempos. Isso ainda não ocorreu, mas cada pessoa que morre agora, individualmente, se é salvo, vai para o paraíso. E se é perdido, vai para o lugar de tormento. Portanto, qual a necessidade da ressurreição? A necessidade da ressurreição se justifica pelo fato de que 1 Coríntios 15 trata da ressurreição do corpo. O Senhor ressuscitará esse corpo e nós ressurgiremos com corpos glorificados. Portanto, está aqui a nossa contribuição defendendo, portanto, a imortalidade da alma. O homem tem uma alma. Ele não é uma alma, ele tem uma alma. Segundo, essa alma é imortal. Terceiro, quando o homem morre, se é o ímpio, vai para o lugar de tormento. Se é o justo, vai para o paraíso. Quarto ponto, o ex-ladrão na cruz foi com Jesus no mesmo dia ao paraíso? Sim, ele foi. Jesus é Deus e não teria nenhum problema para levá-lo ao paraíso. O aniquilacionismo é bíblico? Não. O mortalismo é bíblico? Não, porque bate de frente com uma doutrina cristalina, basilar do cristianismo ortodoxo, que é a imortalidade da alma, defendida por vários textos, como Lucas capítulo 16, 19 a 31, Lucas capítulo 23, 42 e 43, ainda Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, onde o ímpio já está sob castigo até o dia do juízo, e outros textos paralelos que advogam que a alma é imortal. Portanto, nossa palavra final, o ex-ladrão na cruz foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso. Deus abençoe a todos vocês e permita-me aqui, você que gosta de literatura, temos aqui um kit promocional. Perguntas difíceis de responder, volume 1, 2, 3, 4 e 5. E ainda o livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz. E o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. E quem compra esse kit recebe um curso de hebraico. Esse curso de hebraico, você que quer aprender o hebraico bíblico, você vai aprender a ler, escrever, transliterar. Temos o áudio do livro, uma Bíblia hebraica em áudio e 12 videoaulas. Tudo isso de R$ 1.800 por R$ 480 no Pix. Ou 10 parcelas de R$ 54. 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 3279 3001. 0 operadora 11 9 3279 3001. Beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida. Senhor, continua a nos abençoar, nos revestir com a tua graça e teu poder em nome de Jesus. Amém.